Saúdo aqui a todos vocês que se encontram na casa de Deus, com a paz do Senhor. Saúdo aos que porventura nos assistam neste momento ou que ainda vão assistir no canal do YouTube, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Culto de doutrina, mais uma quarta-feira, estamos na presença do Senhor para louvá-lo, bendizê-lo, engrandecê-lo, mas também para aprender mais da sua palavra. Amém? Eu achei interessante aqui a ministração da oferta, nossa obreira, com a palavra que ela falou aqui, já aqui no final, compromisso. Eu acho que é o que resume o nosso andar com Deus, o nosso caminhar com Deus. Compromisso. Nós temos um compromisso com Ele, porque Ele sempre teve um compromisso conosco. Ele nunca nos deixou, nunca nos abandonou. Ele sempre está conosco. Amém? E não porque Ele seja obrigado a isso. Ele não é obrigado a nada. Ele é todo poderoso. Portanto, nós também não devemos ser obrigados, porque Ele é misericordioso conosco. Nós temos que amá-lo, bendizê-lo e adorá-lo pelo que Ele é. Pela sua misericórdia infinita, pelo seu amor infinito, mas porque Ele é Deus. Amém? E outra palavra que eu até anotei aqui também, que foi durante o louvor, na ministração da pastora, foi exclusividade. Nós somos povo exclusivo dEle. Portanto, Ele também deve ter a exclusividade da nossa vida. Amém? Glória a Deus. E nesses últimos dias, nas 2 últimas semanas, nós temos sido muito ministrados sobre várias coisas, sobre não temer, não devemos temer porque o Senhor é conosco, sobre não permitir que o inimigo te pare, sobre colheita, sobre ceifa, o que te falta para fazer a obra de Deus, a colheita dele. O que é que te falta se Ele já escreveu teu nome no céu, no livro da vida? O que é que te falta? Nós temos sido ministrados sobre o nosso grau de satisfação em relação ao que estamos fazendo na construção do reino de Deus. Se estamos acomodados, se está bom do jeito que estamos hoje, ou se estamos aquém, se estamos distantes daquilo que o Senhor quer que façamos. Se estamos aproveitando todas as oportunidades de instar, de instruir, de pregar, de falar das maravilhas de Deus em tempo e em fora de tempo. Se estamos avançando para o nosso alvo, que é Jesus, ou se estamos olhando para o que ficou para trás. Para o que éramos quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andávamos segundo o curso do mundo aí fora, nos desejos da carne, fazendo as vontades da carne. E foi dito aqui também na abertura hoje, mortos não louvam. Louvor é obra de vivos. Nós não estamos mais mortos nos nossos pecados. Então não devemos estar calados, nós estamos vivos. Glória a Deus, que pela sua misericórdia, pelo seu muito amor com que Ele nos ama, Ele nos vivificou com Cristo, nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus.
Amém? E Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Quantas vezes for necessário, só não podemos ficar acomodados. E finalmente nos foi ministrado sobre o lugar, no domingo, sobre o lugar em que ficamos perto de Deus. A habitação do Senhor, casa de Deus, casa de oração. Devemos ansiar por estar na casa de Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo habita em cada um de nós, sim. Mas é no templo que podemos ter comunhão com todos os irmãos, com todos os filhos de Deus como nós. O lugar onde testemunhamos a glória de Deus manifesta em todos os seus filhos. Aleluia. Então, Deus nos quer perto dEle, com relacionamento pessoal com Ele. E muitas vezes, nós, não vou falar de fora, é nós. Muitas vezes nós, assim como ocorreu com o povo de Israel, podemos nos esquecer facilmente de todas estas coisas. Diante de qualquer adversidade, grande ou pequena, por menor que seja, acabamos por esquecer da bondade, fidelidade, justiça e misericórdia de Deus. Mas nesta noite, mais uma vez, o Senhor vai falar conosco. O Senhor quer te lembrar que Ele está aqui. Ele está comigo e está com você, com cada um de vocês. Amém? E o que é que o Senhor pede de ti? O que é que o Senhor pede de ti? Esse é o título, é o tema da mensagem desta noite. Abram, por favor, vossas Bíblias em Miqueias, capítulo 6. Miqueias, Antigo Testamento, quase no finalzinho, do Antigo Testamento. Quem for encontrando vai dando glória a Deus. Miqueias 6, a partir do versículo 1 até o versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, ou fique de pé, abra processo perante os montes, e ouçam os outeiros, as colinas, a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda ou uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Versículo 3. Ó povo meu, o que é que tenho feito? E em que te enfadei? Responde-me. Ou em outras traduções vai dizer: meu povo, o que foi que eu fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi. Enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Ele se agradará de milhares de carneiros ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom,
E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Deus Pai Todo-Poderoso, te louvamos e bendizemos, ó Pai, pelas tuas maravilhas, pelo teu poder, pelo teu infinito amor e misericórdia para conosco, para com teus filhos, ó Pai. Mas sobretudo, pelo que tu és, justo, misericordioso, benigno, bom. Abençoa, Pai, todos os teus filhos aqui presentes, aqueles que estão assistindo pela live. Que a tua Shekinah, o teu Espírito Santo, passeie neste lugar, como já tem feito, Pai, desde o início, desde a chegada, tu já estava aqui, desde a chegada de cada um dos teus filhos aqui, tu já estava aqui, à nossa espera. Deus Pai Todo-Poderoso, usa-me, Pai, como canal de bênção para o teu povo. Está aqui o teu servo, que eu não fale nada, Pai, que seja do meu coração, do meu desejo carnal, mas que seja diretamente da tua vontade, do teu trono da glória. Diminua eu, cresças tu, em o nome de Jesus. Amém e amém. Muitas situações que nós vivemos são frutos das nossas escolhas. E o que é que significa escolha? A palavra escolha. No dicionário, escolha é ato ou efeito de escolher. É uma preferência. A preferência que se dá a alguma coisa que se encontra em meio a outras. É selecionar uma coisa em meio a outras. Optar. É uma opção. Uma predileção, uma preferência. E alguma vez você já deve ter ouvido alguém falar que cada escolha tem uma consequência, que pode ser boa ou pode ser ruim, sim ou não? É a mais pura verdade. Toda escolha vai ter uma consequência. E quer saber por quê? Porque essas escolhas, aqui no contexto da palavra, essas escolhas podem nos aproximar de Deus ou podem nos afastar da presença dEle. E não é raro, não é uma coisa rara de se acontecer, nós percebermos que escolhemos mal em muitas das situações de nossas vidas. E aí, quando escolhemos mal e as consequências vêm, muitos tendem ou podem tender a, no mínimo, perguntar por que Deus deixou que isso acontecesse, ou porque Deus não está com eles. Ou, o que é pior ainda, tendem a colocar até a culpa em Deus. Olha o absurdo. Amar é uma dessas escolhas. O amor é uma escolha. Deus é tão bom, Ele é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu a escolha. Ele não obriga ninguém a amá-lo e segui-lo. Porque se fosse uma obrigação, era muito fácil. Às vezes não seria sincero, em muitos casos, ou em muitos casos seria uma coisa automática. Deus, você tem que me amar ou eu te mato. Quem é que não vai seguir? Quem é que não vai amar? Mas Deus também é justo. Ele deu o poder de escolha, nós escolhemos o que vamos fazer, mas um dia teremos de enfrentar a consequência, o julgamento de Deus. Então somos responsáveis por nossas ações. Ao mesmo tempo, Deus não está preso a regras de tempo. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele é eterno. Era, é e há de vir, presente, passado, futuro.
ele não está preso a regras de tempo. Ele já conhece todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, e as levou em conta. Então, as decisões que nós tomamos, as escolhas que nós fazemos, não conseguem frustrar os planos de Deus. Aleluia. Povo de Israel, um exemplo de que não frustra o projeto de Deus. O povo de Israel escolheu viver longe do Senhor em vários períodos. Depois dele ter feito somente o bem. E aqui, nesse texto de Miqueias, Deus questiona a eles, a Israel, a razão, o porquê do afastamento, já que ele só tinha feito bem àquele povo, diversos livramentos, tirou da servidão, da escravidão, assim como continua nos dando livramento até hoje. Ei, nós temos um Deus bondoso, que se importa, que está a todo momento desejando a comunhão real conosco e nos dá livramento, amém? Então, Miqueias, Micaiahu em hebraico, o que significa quem é como Deus, quem é como o nosso Deus, quem é como o nosso Deus, veja só, agora é que eu percebi que o louvor tinha a ver com a palavra. Quem é como o nosso Deus, Miqueias, profetizou por volta dos anos de 742, 687 a.C., ou seja, cerca de 55 anos, durante o reinado de 3 reis, Judá, Jotão, Acaz e Ezequias. Ele nasceu a cerca de 40 quilômetros de Jerusalém, lugar chamado Moresete, perto de Gate, terra dos filisteus. Foi contemporâneo de Isaías. Ele pertencia ao reino de Judá, mas ele falou tanto a Judá quanto a Israel a fim de adverti-los do quê? De que o juízo divino, ou seja, a consequência divina, era iminente pelas escolhas que eles haviam feito antes, por haverem rejeitado a Deus e aos mandamentos. Então, Miqueias advertiu aos 2 reinados, Israel, que era Samaria capital, Judá, que era Jerusalém, contra a corrupção do povo, contra o esquecimento do cumprimento dos mandamentos da Torá, da lei. Aí ele diz, nesse versículo 1, ouçam o que diz o Senhor. Fique de pé, abra processo perante os montes, que as colinas ouçam o que você tem a dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Parece o início, a prolatação da acusação da promotoria, no julgamento. Aí, no versículo 3, você observa que o Senhor questiona o comportamento do povo, porque da rebeldia. Ó povo meu, o que é que tenho feito? O que foi que eu fiz contra você? Eu fui muito exigente? Será que eu fui muito exigente? Me responda. Essa pergunta é do tipo assim, é quase como se Deus estivesse dizendo, será que sou eu o problema de vocês? Em que é que eu te enfadei? Imagina aí, irmão, Deus perguntando ao povo, ou falando ao povo, ei, peraí, mas vocês estão achando que eu sou o problema? Porque eu peço 3 coisas simples, básicas a vocês? O que foi que eu te pedi demais? E aí, ele traz a memória deles, como os havia tirado da escravidão no Egito, como ordenar a Balaão que os abençoasse ao invés de amaldiçoar, como era o desejo de Balaque. Eu tirei do Egito, redimi da terra da escravidão, enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se de que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Só para lembrar, né? Lá em Números 22, Balaão disse aos servos de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena
ou grande. Recorde a viagem que você fez de Sitim até Gilgal e reconheça que os meus atos, os atos do Senhor, são justos. Amém? Então, mesmo com tudo isso, mesmo com tudo que Deus já havia feito pelo seu povo, tudo de bom, o sustentado no deserto, tirado da escravidão, sustentado no deserto, dado todos os livramentos, novamente, eles haviam se afastado, estavam indo ao contrário dos mandamentos do Senhor. Escolha, consequência disso, total colapso moral na sociedade e de novo, servidão. Juízes vendiam sentenças em favor de ricos. Pobres eram explorados. Falsos profetas barganhavam profecias de prosperidade. Comerciantes alteravam balanças e a qualidade dos produtos para obterem lucro maior. Filhos, os seus filhos do povo de Israel, muitos deles recém-nascidos, eram oferecidos, queimados em sacrifício a deuses pagãos. Líderes religiosos, políticos, se enriqueciam com venda proibida de propriedades, porque as propriedades naquela época não podiam ser permitidas passar para outras mãos que não fossem da própria família. Tem algo semelhante, de tudo isso que eu falei, tem algo semelhante com o nosso tempo? Parece que estou falando de agora, né? É o jornal de hoje. Aí vem o reconhecimento, não o reconhecimento, mas eles, tipo o Miqueias traz como é que vai poder sair dessa situação. Sacrifícios vão poder tirar dessa situação? Com o que eu poderia comparecer diante do Senhor, curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? É nesse contexto que Miqueias, ordenado pelo Senhor, inspirado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, escreve o versículo 8, que é a base dessa mensagem de hoje. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques tão somente a justiça, ames a benignidade ou a misericórdia ou a fidelidade, e andes humildemente com teu Deus. Justiça, misericórdia e andar humildemente. Depois da advertência da destruição total de Jerusalém, de Samaria, que aconteceria pelos assírios e babilônios, o Senhor aqui oferece mais uma vez a oportunidade para o povo voltar a Ele, andar em seu caminho, evitando uma total calamidade. Ei, nesta noite, Ele te oferece a oportunidade de voltar a andar em seu caminho e praticar as suas obras. Aleluia. Se Miqueias estivesse escrevendo hoje, aqui para nós, esse livro, aí ele poderia perguntar: você acha que o Senhor ficaria satisfeito ou está satisfeito tão somente com a sua presença no culto, sentado na cadeira, ou só mesmo para, como é que diz, bater o ponto? Pronto, bati o cartão, vou esperar terminar a palavra, faço um lanche na cantina, que tem que fazer, né? E vou embora. Será que o Senhor ficaria satisfeito ou está satisfeito com o fato de você somente cumprir sua escala
seja qual for o ministério da igreja, apenas para dar satisfação ao pastor ou a alguém? Será que o Senhor ficaria satisfeito ou está satisfeito apenas por você devolver seu dízimo, apenas como obrigação, sem ter a alegria do Senhor em seu coração? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor exige, o que é que Ele pede. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. É muito mais fácil fazer coisas que são facilmente medidas ou percebidas, como ofertar boa parte da renda, vir a todos os cultos só por marcar presença, do que agir com justiça. É mais fácil discutir sobre a idade da terra, se ela é plana ou não, sobre aparentes contradições bíblicas, do que ser misericordioso para com todos. É mais fácil ceder aos prazeres do mundo do que andar com Deus. E aí, na cabeça de muitos, a prática de certas ações exteriores podem até sim fazer sentir especiais, espiritualmente satisfeitos. Opa, estou fazendo. Mas sempre que a mensagem da verdade se apresenta às nossas almas com especial poder, o inimigo, aquele que tenta te parar, o diabo, ele utiliza de suas artimanhas para desviar o foco para qualquer coisa de menor importância, para qualquer ponto, qualquer coisinha. Procura desviar nosso foco, nossa atenção do verdadeiro foco, que é Jesus. As obras que mais agradam a Deus não são aquelas espetaculares. Tem que fazer? Tem, mas são aquelas feitas pela fé. Talvez não seja mais vistosa, mas aquela feita com espírito justo, fiel, humilde. Porque quando as fazemos pela fé, é Ele quem as faz por nós. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer, estão acontecendo, vão acontecer, vão continuar acontecendo neste lugar. Mas tudo isso é por meio da fé. Por meio da fé que nós, povo, cordeiro e leão, temos no autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, que ao trabalharmos por Deus, nós foquemos na salvação, no bem-estar do nosso próximo, na excelência, como é pregado aqui sempre. Eu rogo que Deus nos conceda esta experiência, não só hoje, não só na sexta-feira, não só no domingo, na segunda, mas todos os dias. Amém? Então é isso que Deus exige de nós, ou pede de nós, para que estejamos próximos dEle. São 3 coisas para que estejamos próximos dEle: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Ele. Amém? E aí, tem uma passagem bíblica que é um resumo. Na verdade, aqui está mais praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente, já está resumido, né? Mas descreve, vamos dizer assim, com maior riqueza, esse passo a passo. O primeiro sermão de Jesus, o Sermão do Monte, ele apresenta exatamente o passo a passo de uma vida cristã vitoriosa. Os que são felizes seguem esse passo a passo. Porque ao contrário do que os judeus tinham aprendido até então, até a vinda de Jesus, as multidões ficavam maravilhadas da doutrina de Jesus, porque ele as ensinava com autoridade, como quem tem autoridade. Ou seja, como quem
fazia. Não apenas como quem estava ali, os escribas, os mestres da lei, faça isso, 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 mas eles mesmos, não. Então, tornando os antigos profetas, ou tomando os antigos profetas como exemplo, Jesus elencou nas bem-aventuranças, definindo o que é a felicidade real. A felicidade real é aquela que tem o céu como alvo bem definido. Então, ser feliz, portanto, não depende de benefícios que possam existir na caminhada. Os benefícios vão existir na caminhada. Se você está caminhando com Ele, Ele vai acrescentar os benefícios. Mas a felicidade não depende desses benefícios que vão existir na caminhada, mas o que há no final dela, no final da caminhada, o alvo. E foi por amor da sua própria justiça, tornando a sua lei gloriosa, Isaías 42, 21, que Ele não somente veio para morrer em nosso lugar, mas para nos deixar exemplo de como devemos viver aqui, a fim de seguirmos os seus passos. 1 Pedro 2,21, as suas pisadas, até que Ele volte. Mateus 5, 1 a 12, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se. E domingo a gente estava aqui, sapateando na presença do Senhor. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Seus nomes estão escritos no livro da vida lá nos céus. Da mesma forma que perseguiram os profetas, que viveram antes de vocês, vamos ser perseguidos por amar a Jesus? Vamos, mas alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa que está lá nos céus, aleluia. Praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com Deus, não requer de nós uma religião de aparência ou de sacrifício vazio. Requer sim um vivo e transparente relacionamento com Deus, de forma que nossas palavras possam tão somente refletir a coerência de quem aceitou viver a vida daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9, vós sois a geração eleita, vamos lá, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todo aquele que deseja andar com Deus, como mandou Enoque, lá em Gênesis, encontrará verdadeira e suficiente motivação tão somente na pessoa de Jesus Cristo. Muitos leem muitas vezes a Bíblia, ouvem palavra, ouvem as ministrações aqui, ouvem mensagem, ouvem a profecia, mas mantêm o coração fechado.
para a boa obra que o Espírito Santo deseja realizar na sua vida. Sabe o que é que você deve fazer? Para abrir seu coração, ler, reler a palavra. Reler outras centenas, dezenas, centenas, milhares de vezes. Mas em todas estas vezes, clamando, pedindo ao céu, com humildade, para que, silenciado o coração enganoso, ouçam com clareza a mesma voz que acalmou a tempestade, a mesma voz que curou enfermos, a mesma voz que expulsou demônios e a mesma voz que perdoou os pecadores. Amém? Davi escreveu no Salmo 51, versículo 17: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Esse deve ser nosso objetivo. Andar humildemente com um coração contrito, praticando a justiça. Amém? Então, recapitulando as 3 coisas que o Senhor requer de mim e de você. Primeiro, haja com justiça. Miqueias está falando sobre uma justiça que é pessoal, né, para Deus, porque vem de Deus. É a justiça de Deus. Deus revela o que está no coração dele. Então, agir com justiça vai mais fundo do que simplesmente, vamos lá, apoiar uma causa, publicar algo nas redes sociais, dar uma opinião sobre um determinado assunto. A gente tem que fazer isso sim, a gente tem que se posicionar. É importante como posicionamento em meio a um mundo de iniquidade. Mas a justiça de que Miqueias está falando nos convida a compartilhar o que Deus deu. É como foi ministrado, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Essas coisas não são apenas para nós mesmos, ou para aqueles mais próximos a quem amamos, mas para todas as pessoas. Então, você compartilhar o Evangelho, o amor de Jesus, para tornar o nosso bairro, a nossa cidade, o estado, o país, o mundo mais justo, mais adequado, até que Ele venha. Como fazer isso? Estando preparado para dar testemunho do Evangelho, como está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 17. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, abençoando, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Versículo 15, antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder, com mansidão e temor, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim, o quê? Do que fazendo mal. Amém? Segundo, pratique a justiça. Primeiro, segundo, ame a misericórdia. A palavra hebraica utilizada aqui em Miqueias para misericórdia, eu estava fazendo a pesquisa, é mais difícil de traduzir, podendo apresentar sentidos como lealdade na bondade, amar a misericórdia ou amar a bondade.
no final das contas, vai tudo para o mesmo significado. Mas o que é importante aqui é que Miqueias nos exorta em direção a um tipo significativo de amor, que a gente pode chamar de bondade amorosa. Quer mostrar o amor constante a Deus e ao próximo, aos outros. Jesus resumiu isso no grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Amor constante, bondade amorosa. Misericórdia é uma daquelas coisas que é bem fácil aqui a gente estar falando, né? É fácil de identificar, mas é difícil de fazer. Falar da misericórdia é um convite a fixar o olhar no modo de agir de Deus para conosco, a fim de que sejamos também misericordiosos como o Pai é conosco. Na palavra, nas Escrituras, nós encontramos vários textos que enfatizam o modo de ser de Deus. Misericordioso e clemente, lento na ira, cheio de bondade, cheio de fidelidade. Os salmos cantam a misericórdia do Senhor que é eterna. O profeta Oséias diz que Deus tem entranhas de misericórdia. No Novo Testamento, a misericórdia do Senhor se manifesta num rosto vivo, visível. Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. Esse é o mistério da fé cristã. O mistério da fé cristã parece encontrar nestas palavras um resumo, uma síntese. A misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu o ápice em Jesus de Nazaré. Então, na misericórdia manifesta-se o modo de Deus se comunicar com o ser humano, um Deus que se humilha para estar junto com o humilde, com o contrito. Então, Deus espera que pratiquemos a misericórdia em todo o tempo, que nós nos deixemos ser definidos pela misericórdia abundante que Deus deu e dá a cada um. Amém? Terceiro, ande humildemente com seu Deus. Andar com Deus significa viver perto dele, relacionamento pessoal com o Senhor, obedecendo a sua vontade, seguindo sua direção, vivendo com integridade, com honestidade, é fazer justiça, é fazer a bondade. Ou seja, andar com Deus acaba sendo cumprir as duas primeiras, justiça, misericórdia. Você está andando com Deus. Então, é preciso muita humildade para trilhar o caminho dele e não o nosso próprio caminho, nossa própria vontade. Mas depois que nós começamos a andar com ele, pelos caminhos dele, com ele, ele só aumenta a nossa humildade, só aumenta o nosso desejo de estar com ele. Então, caminhar com Deus significa seguir a jornada da vida ao lado dele, fazendo aquilo que ele nos chamou para fazer. Por meio desse processo, Deus está nos dando uma perspectiva totalmente nova sobre nós mesmos e de como ele nos ama. E nós aprendemos isso em várias passagens da Escritura. Isaías 40, 25, 26. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelo seu nome. Por causa da grandeza de suas forças e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará ao seu chamado. Salmo 139, 1 a 18. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos.
Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. E se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Aleluia. E Filipenses 3, 7 a 14. O que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Estou encerrando, irmãos. Então, andar com Deus, caminhar com Deus, significa que estamos, vamos usar uma palavra do nosso tempo, conectados com Ele através do Espírito Santo. O Espírito Santo que Ele enviou, que habita em nós, que está aqui, neste lugar. Significa que sabemos nos comunicar com Ele, mesmo quando não sabemos. Olha que interessante, nós sabemos nos comunicar com Ele, mesmo quando não sabemos o que falar. Porque o próprio Espírito Santo, que nos reveste, que está em nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, as três coisas que Deus requer de nós, aqui em Miqueias 6:8, justiça, misericórdia, bondade, e andar humildemente. As linhas entre esses três estão mescladas, estão conectadas. Justiça requer humildade, o que induz a bondade, que se parece muito com humildade, que
se parece assim com a verdadeira justiça de Deus. Então, olhe para Jesus, examine a sua vida, a vida de Jesus, examine a vida de Jesus e contemple a morte dele, examine a sua própria vida, maravilhe-se com a ressurreição dele, com o incrível, o maravilhoso, que nós não temos como mensurar, a maravilhosa graça que ele nos deu, nos redimindo dos nossos pecados. Se você fixar os olhos em Jesus, o Espírito Santo lhe concederá o poder para praticar a justiça, para amar a misericórdia e para andar humildemente com Ele até que Ele volte. Então, vigiemos, oremos, praticamos a justiça, a misericórdia e andemos humildemente com nosso Deus. Amém? Se você entendeu esta palavra, se essa palavra está germinando no seu coração, aplauda ao Senhor e Rei da Glória.